Senhor Jesus Cristo, aqui é a missionária Rita Cardoso. Deus vai trazer a palavra para a sua vida nessa hora, amém. Salmos 33. Eu vou ler alguns versículos, mas vocês podem ler o Salmo 33 todo, que o Espírito Santo vai estar falando ao teu coração, para a salvação da tua alma, amém. Mas eu vou já começar lendo aqui do 5. O Senhor ama a retidão e a justiça. Ele ama. Você é justo, então o Senhor quer que nós sejamos justos. Você é reto, nós temos que ser reto, pedir a Deus, Espírito de Deus, nos dar força para que nós possamos andar pela vereda da justiça, para que nós possamos ser reto diante dos homens, dar um bom testemunho, pedindo perdão ao Senhor todos os dias, porque nós somos limitados. Vamos pedir sim ao Senhor para que venha tirar de nós aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus, a Deus, para que nós possamos ser salvos no arrebatamento, para que nós possamos ir com o Senhor e morar eternamente, amém? Nós somos carentes do Senhor, nós vamos pedir ajuda ao Senhor, sim, socorro, misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos aqui. A terra está cheia do seu constante amor. Você só está vendo coisas ruins no noticiário, então você tem que perceber que a terra, porque a palavra do Senhor fala. Então, nesse salmo está falando aqui no 5, a terra, o Senhor ama a retidão e a justiça. Ainda existe pessoas justas, ainda existe pessoas corretas. Ainda existe, porque senão seria em vão o Senhor ter morrido na cruz. Não, ele sabe quem é dele, ele sabe quem são os justos, ele sabe quem são os retos, os escolhidos, ele sabe, você é reto, você é justo, então você vai subir, né, no arrebatamento da igreja, você vai morar eternamente com o Senhor. Então eu peço a Deus também para que eu seja justa, para que eu seja honesta, que eu ande no caminho reto, que é a palavra do Senhor. Aqui o Senhor ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do seu constante amor. Então tem muitos milagres acontecendo, tem muitos livramentos visíveis e invisíveis que nós nem percebemos. A misericórdia do Senhor está sobre nossas vidas. Nós cremos sim que o amor à terra está cheio assim. Nós temos que olhar isso, nós temos que ter esse olhar para as coisas de Deus, os milagres que Deus está fazendo, sim. Ele continua operando, Ele continua curando, Ele continua salvando, o Senhor continua restaurando. A palavra do Senhor fala, não está escrita aqui, mas na Bíblia está falando que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para que nós não venhamos nos entristecer com as coisas que estão acontecendo aí no mundo, as coisas malignas. Então você tem que ficar firme nessas promessas, para que você não venha se entristecer, para que você não venha se frustrar, para que você não venha ficar depressivo. Então você tem que crer que a terra está cheia, assim que a palavra do Senhor fala, que o Espírito Santo está aqui. Deus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então nós temos essa esperança, nós temos que crer e nós temos que colocar diante dos nossos olhos coisas boas, pensamentos agradáveis ao Senhor. Por isso que nós temos que estar em cântico, hino, salmo entre nós, louvando, orando, vigiando e orando, para que a gente não venha cair em tentação. Não deixe o inimigo colocar coisas nos seus pensamentos que não seja o que é as coisas de Deus, a palavra de Deus. Para que nós temos nosso olhar está no alto, para as coisas espirituais, as coisas do alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém. Vou continuar lendo. Ele ajunta as águas no mar como um montão, põe ao abismo em depósito. Vou continuar lendo aqui. O 11, Salmos 33 todo, mas eu só vou ler alguns versículos, mas leia todo. O conselho do Senhor, porém, permanece para sempre. O conselho de Deus sobre a nossa vida. Quais são o conselho de Deus para a nossa vida? Essa palavra de Gênesis e Apocalipse. Não é conselho de amigos que leva à destruição, de amizade, de amigas, não. Mas o conselho de Deus. Ele usa os servos, as servas, né? Ele usa o pai que é cristão, a mãe, ele usa os servos de Deus na terra, sua mãe e seu pai que são servos de Deus. Ele usa os conselhos, ele usa
na palavra ele fala, através da palavra, os conselhos do Senhor, aqui porém permanece para sempre, o intento do seu coração, de geração em geração, permanece para sempre. Aqui o 12, bem-aventurado é a nação, cuja Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor fala, feliz é a nação, aqui no 12, Salmo 33, 12. Bem-aventurado é a nação cuja Deus é o Senhor. O Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor. É a pergunta desse vídeo, dessa live. Para a sua vida, para a nossa vida. O Brasil, bem-aventurado é a nação cuja Deus é o Senhor. O Deus do Brasil é o Senhor, nosso Deus, o eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que criou todas as coisas. O nosso Deus é esse Deus poderoso, é esse Deus, porque se for esse Deus, então será bem-aventurado. Então, se é a nação do Brasil, não tem Deus. O único Deus para ser adorado é o nosso Deus, Deus poderoso, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus eu sou, que ele diz que eu quero ser conhecido eternamente, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou, me enviou a voz, ele falou para Moisés, falou para Faraó. Ele quer ser conhecido assim, ele é o Deus, continua, ele é o Deus eterno, Deus onisciente, onipresente, poderoso. Ele é tudo, ele criou tudo. Pode ler tudo que aqui fala, de tudo sobre ele. Os salmos de Gênesis e Apocalipse está falando do nosso Deus. Porque se é, então é bem-aventurado. Então nós sabemos pelo cenário que não é. O Brasil não adora só um Deus. Por isso as calamidades, as fomes, as guerras internas. Por isso todas essas guerras, essas mortes, as destruições. Está falando nesse salmo. Então, feliz e bem-aventurado os servos de Deus, as pessoas que temem a Deus, as pessoas que amam a Deus, são bem-aventuradas. Eu sou a bem-aventurada, porque eu adoro a Deus, cujo Deus é o Senhor. Deus é o meu Senhor. Deus é o seu Senhor. Deus é o Senhor de todos aqueles que amam a Ele, que adoram Ele, que obedecem à voz dEle, que entregou a alma ao nosso Deus. Nós adoramos só um Deus. Então, nós somos bem-aventurados, nós, os cristãos, os servos de Deus, os escolhidos de Deus, a nação é eleita do Senhor, os servos de Deus que Ele vai arrebatar, que Ele vai levar eternamente para morar com Ele. Nós somos escolhidos e nós somos bem-aventurados. Você é bem-aventurado? Então, olha o cenário do Brasil. O Brasil está desse jeito hoje, independência do Brasil, hoje dia 7 de setembro, depende do Brasil. Feliz é a nação, o Senhor me deu para gravar esse vídeo hoje. O Brasil adora vários deuses, por isso que está em pobreza, miséria, fome, desemprego. Olha o cenário do Brasil, eu não vou nem dizer do mundo. Olha como está a calamidade, nós não podemos nem sair na porta da nossa casa, até dentro da nossa casa. Aqui você ora na sua casa? Nós temos que orar, eu levanto a mão sim, eu levanto a mão, eu repreendo, eu oro, eu clamo aqui na minha casa. Você clama para que Deus venha nos livrar do mal sanguinário violento, das mortes, das balas perdidas. Olha como está, das mortes, quantos jovens mortos. Muitos falam porque eles plantaram. Sim, eles plantaram, porque há essa bem-aventurado, há essa maldição sobre o Brasil, porque o Brasil não adora só Deus. Tem países que vão ser destruídos totalmente. Olha o que está acontecendo a esses países que não adoram a Deus. Muitas cidades dos famosos foram destruídas com fogo, muitas casas para eles reconhecerem que Deus é Deus. Muitas cidades destruídas com tsunami, com enchente. Naquela cidade que foi agora, que ano passado, na enchente, porque ele adora outros deuses. Olha o que aconteceu com eles. O Senhor permitiu que na folha caia sem o consentimento do Senhor. Deus está irado, sim, com essa humanidade, porque todos vão se reconhecer, mesmo queiram ou que não queiram. A palavra fala, eu vou trazer essa palavra aqui um dia, uma live. Vão ter que se dobrar naquele último dia. Mas a igreja não vai estar aqui, não, no último dia. Quando Deus for destruir a terra com fogo,
que a terra está entesourada por fogo, e todos aqueles vão ser lançados no lago de fogo de enxofre, que não adorar a Deus. Vão ter que se prostrar diante do Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Depois vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Eles não querem adorar a Deus, por isso que o Brasil tem essa canal. Mas nós vamos orar, a igreja está aqui, igreja, nós vamos nos unir, igreja, orar de madrugada, ler a palavra. Nós não vamos perder tempo vocês não vão perder tempo em ficar em novela, em redes sociais. Não, vocês vão ler a palavra, vocês vão fazer culto doméstico, vocês vão profetizar sobre seus vizinhos, seus filhos, primeiramente sua casa, sua vida, depois seus filhos, depois sua família, depois quem Deus colocar. A igreja, vamos nos unir em oração, em jejum, nós vamos orar, nós vamos clamar pelo Brasil, por todos os nossos filhos, nossas parentelas, nossa vizinhança, aqueles que Deus colocar para que a igreja que está dormindo, a igreja está dormindo, a igreja está preocupada com festas, e cadê as vigílias da igreja? Nunca, na minha época, quando eu me converti, eu era nova, 23 para 24 anos, aí tinha várias vigílias, eu já cansei de ir para a vigília, depois passava o dia no ciclo de oração, depois eu ia para o culto das maravilhas. Os jovens eram assim, nós estávamos avivados. Os jovens, cadê as vigílias, que não tem mais vigília? Só tem mini vigília, não tem que ter vigília, Deus quer oração. Na pandemia, o Senhor me deu naquela palavra, 2 Crônica 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sarei a tua terra. Eu já preguei sobre isso, vou trazer outra live sobre essa palavra. Naquela época da pandemia, e Deus me mostrava os caminhões de corpos descendo na vala, que não tinha mais, eram câmera, tantos corpos, e Deus me deu em visão 3 horas da manhã, diante de Deus. Eu falo do Espírito Santo, é que ele viu que eu tive essa visão 3 horas da manhã, porque eu ficava até 3 orando na pandemia 2020, e ele me deu essa visão. Depois morreu tanto, e não era mais as pessoas que tinham doenças, não, que afetavam o pulmão, que tinha outros tipos de doença, que eram vulneráveis. Jovens também desceram à sepultura, e vocês são testemunha que muita gente morreu, jovem de todas as idades. Eu via no caminhão muitos jovens de várias idades, corpos mortos em visão, e aconteceu mesmo. Vocês são testemunha que morreram muita gente. Olha como está o cenário do Brasil. E vai perder tempo com coisas que não são celestiais, coisas terrenos, carnal? Não. Nós não vamos perder tempo. Nós somos missionários dos últimos tempos, profeta, porque Deus, o Espírito Santo está na terra. Por isso que o anticristo ainda não tomou posse, mas ele existe, ele está trabalhando, ele já está operando. O Espírito Santo revela aos servos dele as coisas espirituais. Os homens natural não discerne espiritualmente, mas os espirituais, os carnais, eles não veem nada, eles só veem as coisas terrenas. Mas nós que somos espirituais, vocês que são espirituais, vocês vão ver, o Senhor vai revelar aos dele o que o ama, vai revelar os segredos aos servos deles fiéis, de madrugada. Ore por mim, pelos meus filhos. Nós que fazemos a obra, nós somos perseguidas, mas nós não vamos parar. Vocês não vão parar. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ore por mim, jejue pela minha casa, pelos meus filhos, que eu faça a obra do Senhor. E 24 horas intercedendo, meu celular chega oração, eu oro, chega pessoas pedindo, manda foto, vou para oro de madrugada. Tem dia que Deus não deixa, não é todos os dias, mas tem dia que Deus não deixa nem eu dormir. Eu digo, Senhor, até 4 horas da manhã levanto, oro em pé, oro sentada, oro de joelho e clamando, e parece pessoas para orar, na visão de Deus, para eu orar. Então, interceda, com muito que é dado, muito será cobrado. Mas eu não me arrependo, porque a minha coroa está me aguardando, meu galardão está me aguardando, tudo por amor ao evangelho. Oro pela minha vida, eu não vou deixar. Feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Não vou me prolongar mais, porque o Brasil está aqui. Pai, em nome de Jesus. Eis aí, meu Deus, o Brasil que está nesse estado, mas nós estamos aqui. A tua igreja está na terra. O Senhor está prestes, está às portas para nos buscar, Senhor. Livra quem o Senhor vai livrar. Livra a tua igreja. O Senhor falou que as portas do inferno não prevalecerá sobre a tua igreja. 1000 cairão ao nosso lado. 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Dá o livramento, Senhor, à nossa família, dá o livramento à tua igreja, dá o livramento ao teu povo, nos fortalece, aviva a tua igreja para que a gente venha e fazer as vigílias, ir para as vigílias, para que a gente venha clamar, Senhor, nos unir. Nós temos que nos unir, Pai, em nome de Jesus, dá união às igrejas, dá união ao teu povo. Eu não vou falar igreja, eu vou falar ao teu povo. Dá união aos teus escolhidos que vai ser arrebatado, Senhor. Aqueles que estão limpos de mão e puros de coração, aqueles que têm santidade, aqueles que procuram se andar no caminho reto, nas veredas da justiça. Pai, aqueles, Senhor, em nome de Jesus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Senhor é o Deus. Que o Senhor venha abençoar os seus e está perto de o Senhor vir nos arrebatar a tua igreja, nos prepara para a tua volta. Ora vem, Senhor Jesus, Deus, em nome de Jesus. É no teu nome que eu sou de tudo que pedir, em oração, crendo, receberei no meu nome, Jesus falou. É no nome do Senhor Jesus agora. Fortalece todos os teus servos, as tuas servas. Nos prepara e nos aviva para a tua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Temos que orar pelo Brasil, orar pelos governantes. Deus constituiu todas as autoridades. Deus constituiu, nós vamos orar para que Deus venha libertar, livrar, salvar quem Ele quer salvar, os dele. Porque aqueles que é de Deus ouvem a voz do Senhor. Mas vamos ser unânimes em oração, em vigilância, amor, perdão. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, a paz do Senhor.